Paz e bênçãos, meus irmãos. Meu nome é Adriel, faço parte do Grupo Refúgio. Hoje eu estou como coordenador do grupo e, assim como eu prometi no vídeo anterior, eu vou fazer alguns vídeos sobre as aparições de Nossa Senhora. Mas, assim, serão algumas aparições específicas e não tenho como objetivo falar de toda a história dessas aparições. Não tenho como objetivo falar sobre toda a espiritualidade dela, e sim direcionar para o nosso tempo as mensagens que foram dadas, as práticas espirituais que Nossa Senhora nos trouxe para o nosso tempo. Por isso, hoje eu vou falar sobre Nossa Senhora das Graças, que apareceu na França para Santa Catarina de Labouré, em Paris, em 1830. Por isso, antes que vocês continuem vendo esse vídeo, eu queria que vocês entrassem nesse link do YouTube que eu coloquei aí na descrição. É um vídeo de 20, 25 minutos, eu tentei pegar o menor dentre os melhores, para que vocês conhecessem essa história, tá certo? Com certeza, eu falando aqui, eu jamais poderia descrever a beleza melhor do que vídeos que mostram o local filmado, o local, vídeos que tem ilustrações. Então, assim, assistam esse vídeo e depois voltem para cá, tá certo? Porque aí eu vou direcionar, dentro do conhecimento que vocês adquiriram no vídeo, vou direcionar vocês para a nossa atualidade. Amém? Esperando que vocês tenham feito isso, né? Tenham visto esse vídeo, que está aí na descrição. Perceberam que tem dois vídeos, né? O primeiro vídeo foi sobre a história de Nossa Senhora das Graças. O segundo vocês vão ver depois só, que é sobre a aparição de Nossa Senhora das Graças aqui no Brasil, em Pernambuco, na cidadezinha de Simples, lá em Pesqueira. É muito bonito, já visitei várias vezes lá. E ela tem uma mensagem para nós, né, para o Brasil, direcionada para o Brasil. Essa aparição de Nossa Senhora das Graças na França, lá em Paris, para Santa Catarina de Labouré, ela é muito interessante porque ela dá início a um ciclo de grandes aparições marianas de conotações mundiais. A maioria das aparições de Nossa Senhora, até então, era muito direcionada para o local. Eu sempre gosto de falar muito sobre a aparição de Guadalupe, onde ela apareceu lá para um índiozinho, Juan, e trouxe a conversão do México, tá certo? Claro, aquela mensagem, tudo serve para todo mundo, mas ali ela teve uma conotação mais voltada para a conversão ali do México, que eram índios, eram pagãos, mas essa não, essa da França, em 1830, apesar de direcionar as mensagens muito para Santa Catarina, de forma a fazer com que ela perceba os grandes problemas que estavam chegando para a França, das revoluções, tá certo? Toda a mensagem é levada para todo o mundo. E os problemas da França também foram para todo mundo. 1830 é o ano de uma revolução, que chamam de Tripla Gloriosa, que são 3 dias de revolução. Só que antes dessa teve uma revolução muito conhecida de todos nós, chamada Revolução Francesa, que foi em 1789 a 99, e o livro de história nos ensina algumas coisas um pouco diferentes da realidade. Eles falam muito sobre liberté, igualité, fraternité, né? Liberdade, igualdade, fraternidade. Isso é o comercial que ela passa, né? A venda dessa revolução. Mas o que nós percebemos nessa Revolução Francesa, uma das coisas foi o quê? A tentativa de destruir a igreja. A igreja virou um grande bode expiatório, assim como toda a burguesia,
mataram-se padres, perseguiram-se padres, fecharam-se conventos e clausuras, igrejas, destruíram igrejas daquela época, fizeram realmente uma grande perseguição à nossa igreja. Não estou falando de toda a história, voltado mais para a nossa igreja. A Revolução de 1830 também teve essa conotação de perseguição. Ali naquele ano tivemos cruzes jogadas fora, queimadas, igrejas queimadas, conventos destruídos, padres perseguidos, sacerdotes em geral, religiosos perseguidos. Tudo bem que se a gente for ver, o intuito vendido sobre a Revolução foi o quê? Para sair o rei da época. Tudo bem, a gente vai ver isso, é importante, foi importante, foi. Só que todas aquelas revoluções trouxeram muitas coisas negativas. Se a gente for ver, uma das piores pragas, não sou eu que estou dizendo, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora das Graças em Simbres, também La Salette fala que o comunismo, La Salette não fala do comunismo não, mas fala já daquilo que antecedeu o comunismo. E Nossa Senhora das Graças, na França aí, já está nos falando sobre alguns perigos que estavam chegando na França e que foi para o mundo todo, como as comunas, que eram grupos administrativos de algumas cidades que tinham pregavam muito um socialismo utópico. E essas pragas chegaram até a nossa atualidade, tá certo? Nossa Senhora de Fátima fala sobre o comunismo, Nossa Senhora das Graças em Simbres fala sobre o comunismo. Essas pragas que tiveram raízes iniciais ali na Revolução Francesa, chegaram até hoje. Só que eu não quero falar sobre as coisas ruins que foram previstas por Nossa Senhora, faladas para Santa Catarina de Labouré, que depois espalhou. Eu quero falar das coisas boas. Porque Nossa Senhora, ela quando aparece, ela mostra os pecados do homem. Ela mostra as falhas da sociedade daquela época e também mostra onde essas falhas vão nos levar. E ela mostrou. Só que ela também deu o antídoto, o remédio. Nessas aparições, uma delas, Nossa Senhora, ela manda ser confeccionada essa medalhinha. Acho que você consegue ver. Nossa Senhora das Graças. E ela faz algumas promessas. Eu vou ter que ler aqui na íntegra, tá certo? Ela diz assim: ela manda cunhar uma medalha por este modelo. Ela descreve todo o modelo, essa daqui é perfeita. As pessoas que a trouxerem indulgenciada receberão grandes graças, momentos que trouxerem ao pescoço. Hão de ser abundantes as graças para as pessoas que trouxerem com confiança. Ela também, numa das aparições, ela diz isso, que é muito importante que a gente veja. Depois de profetizar aqueles males das revoluções, dos problemas que a França e o mundo teria, a Virgem Maria disse a Catarina o que elas deveriam fazer, o que ela deveria fazer. Venham ao pé deste altar, que foi onde ela apareceu. Aí as graças serão derramadas sobre todas as pessoas, grandes e pequenas, particularmente sobre aquelas que as pedirem com confiança e fervor. E, meu irmão, minha irmã, Nossa Senhora, na atualidade, da mesma forma como ela via toda a bagunça, toda a revolta, ela também já enxergava naquela época esse problema se espalhando por todo mundo. Ainda em 1830 isso se espalhou por quase toda a Europa. Hoje nós vivemos uma anarquia, vivemos revoluções. A palavra revolução foi construída de uma forma romantizada por muitos como algo bom. Mas as revoluções que nós vimos na história, em sua maioria, eu não vou dizer todas porque eu não tenho conhecimento de todas, tem um cunho
infelizmente, prejudicial à sociedade. Essas últimas, principalmente. A Revolução Francesa, que teve os benefícios, entre aspas, trouxe muitos malefícios. Colocou a igreja como sendo inimigo da razão, inimigo da humanidade. Foram chegando outras revoluções, e uma delas, das principais do século passado, a Revolução Russa, que se espalhou pelo mundo. Não é a parte militar, gente. As guerras sempre existiram, são más, são ruins. Mas as ideologias, as ideias vendidas durante essas revoluções, essas sim, mais do que matar fisicamente, elas nos levam à morte espiritual. A Revolução Russa, a Revolução Francesa que veio antes, ela trouxe mudanças na nossa forma de pensar. Trouxe uma, como é que eu posso dizer, uma forma de olhar a igreja de forma errada, como se a igreja tivesse errado, ensinamentos errados. Então, meu irmão, minha irmã, hoje nós podemos ver pensamentos, ideologias que têm como raiz essas revoluções. Nós vemos hoje a ideologia de gênero, nós vemos hoje o feminismo, não aquele feminismo inicial da primeira onda, já aquele feminismo da segunda onda, que traz o aborto, que traz não a mulher com os seus direitos, que isso aí todo mundo quer. Eu quero os direitos das mulheres, os direitos para que ela trabalhe, entre outras coisas, de fazer aquilo que ela quer dentro de algo que seja bom. Mas hoje se ensina que as mulheres devem ser iguais aos homens naquilo que é pior dos homens. Isso aí é ridículo. Mas essa ideologia, ela foi construída, ela foi vivida durante esse último século, tá certo? E tem como origem a Revolução Francesa e a Revolução Russa, principalmente, tá certo? Nossa Senhora vê isso. E ela dá esse recado. Gente, a gente precisa ir até o altar do Senhor. A gente precisa chegar junto de Nossa Senhora, porque, como a gente viu nesse videozinho que todos nós vimos aí, aqueles anéis que ela mostrava, ela mostra como ela se alegra das nossas orações. E quantas orações faltam ser feitas. Ela quer escutar o nosso clamor, ela quer escutar a nossa oração, ela quer trazer transformação. Por isso que ela diz, e eu vou repetir, lê aqui na íntegra novamente: venham ao pé deste altar. Aí as graças serão derramadas sobre todas as pessoas, grandes e pequenas, particularmente sobre aquelas que as pedirem com confiança e fervor. Gente, quem não tem essa medalhinha, eu não estou confiando na medalhinha não, gente. Porque se essa torai cair no meio da rua, perdi, eu compro outra, coloco no meu pescoço, eu confio na promessa da mãe de Jesus. Eu confio que ela está trazendo isso porque o filho dela nos ama, quer nos salvar. E se for necessário fazer com que todo mundo use uma medalhinha dessa para ser salvo, confie no significado, confie na promessa de Nossa Senhora para ser salvo. Deus vai fazer de tudo isso, tá certo? Infelizmente, os meios de comunicações hoje, eles trazem de tudo para nos perder. Mas essas mensagens, a gente acha com dificuldade. Raramente você vai ver isso aparecendo na televisão aberta. Então, meu irmão, minha irmã, busque, procure. O YouTube ainda tem, por enquanto, ainda tem essa mensagem. Busque conhecer as promessas da medalha milagrosa. Busque viver aquilo que Nossa Senhora tanto deseja, a oração, pedido. Ela tem sede da nossa oração, do nosso clamor. Ela tem vontade de escutar a nossa voz, clamando pela mudança na nossa vida e do mundo. Porque, gente, eu sempre digo assim, castigo que vai vir, e elas anunciam, porque esse foi o primeiro castigo da humanidade, desse ciclo de aparições que eu vou trazer é esse. Foram essas revoluções que trouxeram mentalidades que nos afastavam de Deus, que profanaram os templos do Senhor. Só que muitas outras chegaram aí, estão destruindo o mundo, estão destruindo totalmente o mundo. E o castigo que está para chegar não é a vontade de Deus, não.
são as nossas escolhas. Nós escolhemos caminhar dessa forma e o castigo está chegando e nós estamos caminhando para ele. Tá certo? Não adianta ficar culpando ninguém, não. São as nossas escolhas. Mas o Senhor que nos ama, o Senhor que é a divina e infinita misericórdia, Ele encaminha, Ele traz, Ele manda a sua mãe para nos avisar e nos salvar. Aceite a salvação. Aceite a mensagem de Nossa Senhora das Graças hoje. Coloque essa medalha. Tenha fé. Coloque o joelho no chão diante do altar e peça à mãe que o filho a tenha. Meus irmãos e minhas irmãs, como eu falei, eu não vou falar da parte espiritual, sempre vou botar um videozinho, tá certo? Que conta a história das aparições. Próximo vídeo, vou falar de La Salette, 1936. Essa daí é um pouco mais comprida, eu vou tentar, na verdade, trazer as principais mensagens, que são muitas, mas que nos mostram o nosso dia de hoje, tá certo? Então, até a próxima, até o próximo vídeo. Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Essa jaculatória foi ensinada exatamente aqui, nessas aparições de Nossa Senhora das Graças. Amém.